Depois do princípio da primazia da realidade, que eu já fiz um vídeo te explicando tudo sobre ele aqui no canal, o princípio da continuidade da relação de emprego é o princípio de aplicabilidade mais prática na seara trabalhista. Sempre que acontece uma rescisão no contrato de trabalho, seja por qual modalidade for, sempre haverá uma ruptura no princípio da continuidade da relação de emprego quando estamos falando de contrato de trabalho por prazo indeterminado. É por isso que esse princípio é tão prático, porque rescisões contratuais acontecem com uma certa frequência. E a manutenção também dos contratos de trabalho por um período maior faz a aplicação desse princípio se dá de forma direta. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre direito do trabalho, em especial a respeito dos princípios trabalhistas, se inscreva no canal, acompanhe essa playlist, assine o sininho para receber as notificações sempre de novas publicações e vamos conversar hoje a respeito do princípio da continuidade da relação de emprego. O princípio visa garantir o maior tempo possível de permanência do empregado em relação a uma atividade empregatícia, devido às diversas vantagens que existem nessa maior duração do contrato de trabalho. Com o passar do tempo do mesmo emprego, o trabalhador recebe capacitação, realiza cursos, recebe aumentos salariais, vantagens remuneratórias como anuênios, quinquênios, enfim, uma série de benefícios que podem qualificar o empregado ainda mais e fazer com que ele seja um dos melhores empregados da sua empresa. Então, quanto mais tempo você tem na empresa, mais prestígio, mais vantagens você tem por manter esse contrato pelo maior tempo possível. Só existem vantagens para um empregado que está há muito tempo vinculado a um mesmo contrato de trabalho. E o princípio da continuidade da relação de emprego constitui, então, uma presunção sempre favorável ao empregado. E é por isso que a regra da contratação na seara trabalhista se dá por meio de contratos por prazo indeterminado. Isso significa que os contratos a termo contam com a exceção da contratação na seara do trabalho. Então, só para que você tenha em mente, a regra é a contratação com um prazo de início e sem um prazo de término para essa relação contratual, justamente para garantia ou para preservação da aplicabilidade prática do princípio da continuidade da relação de emprego. Também se relaciona ao princípio o artigo 448 da CLT, segundo o qual os contratos de trabalho continuam vigentes mesmo que haja mudança na propriedade da empresa, a famosa sucessão de empregadores. E o que significa isso? Significa dizer que mesmo que a empresa mude de dono, mesmo que a empresa seja vendida, seja comprada, seja negociada, os contratos de trabalho dos funcionários que estão vinculados nessa empresa continuam intactos, não podem sofrer alterações e nem rupturas, justamente em razão do princípio da continuidade da relação de emprego. Então, de forma prática, para que você entenda, o princípio da continuidade da relação de emprego tende a fazer uma elevação para o empregado que conta com maior tempo de serviço vinculado a um mesmo emprego dos direitos trabalhistas. Então, quanto mais tempo o empregado está vinculado àquele contrato de trabalho, mais direitos trabalhistas são agregados a ele, mais segurança jurídica ele tem em relação a esse contrato e mais vantagens legais ele também tem. Além disso, o princípio visa garantir uma educação, uma profissionalização e uma preparação maior para o empregado que conta com maior tempo naquele mesmo emprego. Porque se ele tem maior tempo de casa, logicamente ele é mais preparado, ele é mais educado e ele é mais profissional em relação àquela atividade. Porque não só a prática da atividade no dia a dia trouxe essa experiência para o empregado, mas o empregador investiu nele com curso de capacitação e tempo de preparação para que ele possa exercer a sua atividade de forma plena. Então isso só traz vantagens para o empregado, consegue perceber, né? E além disso, o princípio da continuidade também traz vantagens exclusivas para o empregador, porque com o empregado que conta com maior tempo de serviço de casa, o empregador pode ter mais segurança em confiar trabalhos que exigem uma certa responsabilidade e também pode contar também com um serviço especializado e qualificado daquele empregado que há muito tempo exerce a mesma atividade. Enfim, o princípio da continuidade da relação de emprego traz uma presunção favorável para o empregado, mas em reflexo também favorece o empregador, já que a qualidade na prestação de serviços do seu funcionário também eleva o potencial da empresa. E a regra seletista basicamente para esse princípio é que os contratos devem se permanecer por o maior tempo possível, a não ser que exista uma situação no decorrer da vigência desse contrato que tenha força normativa suficiente para quebrar o princípio da relação de emprego. Digo como exemplo as rescisões por justa causa. Nesse caso, existe uma justificativa com fundamentação legal para a ruptura do princípio da continuidade da relação de emprego, porque existiu uma situação fática forte o suficiente para romper esse princípio. Mas caso essa situação que está legalmente prevista não tivesse acontecido, o contrato deveria sim se permanecer pelo maior tempo possível. Essa é a aplicação prática do princípio da continuidade da relação de emprego e está presente desde o momento da admissão à demissão do empregado, até mesmo antes e depois desse vínculo contratual. E esse princípio vincula até mesmo as normas coletivas que regulam as atividades que estão vinculadas ao sindicato e traz mais segurança tanto para o empregado quanto para a empresa, porque o empregado se vê na obrigação de trabalhar por um tempo indeterminado, a não ser que uma situação justificadora ponha fim ou rompimento ao princípio da continuidade da relação de emprego. Basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês a respeito da aplicação desse princípio. Pode parecer
parecer um pouco teórico demais, mas existe sim aplicação prática e isso é muito ventilado nos tribunais, principalmente nas discussões de dispensa dos empregados, dispensa discriminatória que eu já expliquei para você, as dispensas por justa causa e até mesmo a rescisão antecipada do contrato de trabalho a termo, que eu também já fiz um vídeo para te explicar tudo. Então, o que você achou da explicação a respeito desse princípio? Se eu conseguir te ensinar algo sobre o direito do trabalho hoje, deixa o seu like aqui embaixo porque isso é muito importante e segue aquela mesma regra dos outros vídeos, tá? Se você sentiu alguma dúvida, se ficou algo obscuro para você, deixe nos comentários aqui o que você quer saber que eu vou ter o prazer de te responder, tá? Te espero então em outra oportunidade. Um abraço e até lá!